4 batimentos. 4 pontos brancos na tela. O som, fino e certo, cortou o ar da sala como uma sentença, e por um segundo, Megan Torres achou que o mundo havia parado de funcionar só para ouvi-los ali, no pequeno monitor em preto e branco. 4 corações. 4 vidas comprimidas naquele quadrado de luz. O médico manteve a mão no gel, mediu a distância entre um e outro, falou com a calma de quem repete a surpresa todos os dias, mas ninguém naquela sala era rotineiro. São quadrigêmeos, disse ele, sem conseguir disfarçar a incredulidade. Muito raros sem tratamento. Vamos precisar de acompanhamento constante. Megan sentiu uma risada morder a garganta, e não soube dizer se era de medo ou de descrédito. Por toda a vida havia pedido provas. Como cientista, ela exigia dados, replicabilidade, explicação. Não havia protocolo para uma única relação que produzisse 4 fetos, em apenas algumas semanas. Especialmente após 3 semanas em Seul, que para ela deveriam ter sido apenas um erro de cálculo emocional, um excesso de desejo que não mudaria sua rotina meticulosa na universidade. O telefone vibrou na mesa ao lado do seu braço. Chamadas mudas, mensagens que apareciam como pequenas bombas. Está bem? Onde você está? Megan, me responde. A primeira delas era da mãe, a segunda um número desconhecido. A terceira mostrava um nome coreano que ela reconheceu instantaneamente. Jason. A tela piscou, e por trás dela as imagens de Seul vieram num turbilhão. Luzes de neons, quente na cozinha improvisada do apartamento dele, um elevador que rangia e fechava no beijo. Ela apagou a chamada e deixou o celular ali, entre o molde de gel e o lençol azul claro. Teve vontade de gritar, teve vontade de rir, teve vontade de correr de novo. Comente, você acreditaria em um amor capaz de mudar um homem assim? O passado recente vinha em mosaicos demasiado vívidos. Em 23 encontros, 23 noites que pareciam enfileiradas, cada uma com um pedaço de verdade que ela não soube defender, Megan tinha se perdido e se encontrado. Não uma perda literal, como fugir de casa, mas perder a mão firme que dava ordem à sua vida de laboratório. Ele vinha com fragrância e ameaça. Em princípio, ela dizia para si mesma que era o fascínio de uma cultura nova, o exotismo de Seul para uma americana de Atlanta. Depois reconheceu que havia ali algo mais primordial. Magnetismo, sim, mas também uma qualidade que aprisiona. O primeiro encontro foi casual, um deslize de olhos num bar de hotel no centro. Ela havia ido para uma conferência. Ele apareceu como se o bar existisse apenas para ele. Jay era grande, não só pela estatura. Os ombros marcados, a camisa bem cortada, o cabelo mais curto nas laterais. Um dragão tatuado na nuca que ela só percebeu quando suas mãos apanharam um copo de uísque, e ele inclinou a cabeça para dividir um pensamento. O dragão não era só desenho, era aviso. Ele falava pouco das coisas banais. Quando tocava no passado, os tons mudavam. Em volta dele havia gente que se movia como se as ordens saíssem de seus olhos. Havia respeito e medo entrelaçados. Megan, acostumada ao debate acadêmico, ao choque de ideias, percebeu logo que ali não valia argumento, valia presença. E, curiosamente, ela gostou dessa dominação. Gostou de estar frente a alguém que a empurrava para fora do pequeno círculo de certeza que ela havia construído depois do divórcio. Nos dias seguintes, houve jantares que chegavam sem convite formal, pratos coreanos improvisados na cozinha do apartamento dele, ele rindo com a boca pequena enquanto ela explicava um experimento de replicação de células-tronco, caminhadas por Gangnam sob chuva fina, um beijo no elevador que a fez esquecer o que era ser planejadora. Cada noite levou-me 2 passos adiante. Em 23 encontros, ela desfez protocolos e se entregou à presença dele. Havia doçura nessas rendas de tempo. Ele trazia comida que ela nunca saberia reproduzir completamente, ela trazia a atenção concentrada que o dinheiro não comprava. Quando ela o questionou sobre ligações antigas, sobre inimigos, ele respondeu com uma frase que mais parecia aviso do que explicação. Eu faço coisas para proteger o que é meu. Ele disse isso como quem descreve uma propriedade. Megan soube, naquele instante, que não era apenas um homem com recursos. Era alguém acostumado a ter a última palavra. Tinham coisas ali que não se discutiam.
Havia também sinais de contradição. Ele se deitava ao lado dela em noites de turbulência e segurava sua mão como um homem que rezava por misericórdia. Ele fechava os punhos ao falar de negócios sujos e depois lavava as mãos com água quente como se pudesse tirar sangue debaixo da pele. Quando ela tentou se afastar, ao final da terceira semana, um medo que não era só dela a pegou de surpresa. Ela se lembrava do conselho da mãe, aquele gesto de amor que vinha em forma de bordado. Cuida, Meg. Ninguém tem o direito de te comprar. Megan tentou se convencer de que podia pagar seu próprio preço. Voltou a Atlanta, voltou ao laboratório e aos protocolos de pontualidade. Mas a vida racional é frágil diante de coisas que têm cheiro de pessoa. Logo vieram as lembranças que não pedem licença. Um colar deixado à porta do seu prédio numa manhã de chuva, uma corrente grossa com um pingente em formato de dragão, frio e familiar ao toque, mensagens curtas de presença, estou aqui, que não pediam resposta porque não precisavam, um bilhete dobrado com caligrafia precisa, não corra de mim. Eram marcas pequenas, invasões veladas que mexeram no que restava da sua autonomia. Ela jogou o colar no fundo de uma gaveta, jogou os bilhetes num cesto de lixo, fez o impossível por manter a normalidade. Mas normalidade não protege contra rastros. Em uma conferência em Boston, seu laptop foi para uma revisão e o técnico, com a desculpa de atualizar um software, deixou algo minúsculo, quase imperceptível. Megan não sabia de rastreadores. Ela sabia de protocolos de segurança digital e de backups. Quando percebeu, semanas depois, foi tarde. Fotos de seus encontros com Jay chegaram a um grupo de mensagens que incluía pessoas que ela jamais imaginara intimidar. Havia imagens roubadas de jantar, de um beijo num estacionamento, de uma conversa íntima numa cozinha que de repente era quadro público de ameaça. A primeira mensagem com intenção de dano veio na forma de um buquê entregador. Rosas, perfeitas, vermelhas, uma mensagem amarrada em fita preta. A fita continha apenas uma palavra escrita com tinta preta. Pare. Megan sentiu um nó no estômago. Vai se acostumando, ela pensou, com o tipo de medo que parecia vir de longe. Não era apenas Jay querendo ter controle. Era um mundo de Jay caminhando até ela. Ela chamou a mãe e foi sincera com a voz que sempre usava para explicar experimentos. Precisa de dados, precisa de protocolo, precisa de segurança. A mãe, mulher de mãos calejadas, de fé silenciosa, pegou sua mão e disse: Você não está sozinha. Não, não importa o que você fez. Você não está sozinha. Era uma frase simples, que a afundou em alívio e a fez perceber que havia outra vida esperando por trás do medo. A mãe veio para Atlanta, fez as compras, pendurou quadros antigos, trouxe a figura de proteção que nem o dinheiro de Jay poderia comprar. Enquanto isso, em Seul, outra história se desenrolava na mesma latitude dos dois corpos que se amavam e se destronavam. Kim Jae-sung, Jay, reunia números, não para matemática financeira, mas para medir influência. Ele ouvia relatórios que chegavam com nomes de quem sorriu em seu caminho e com passagens que aludiam à traição. Em sua frente, nos dossiês, havia um rosto que o incomodava especialmente: Lee Sun-ho. Sun-ho era voz grossa e promessas vazias, alguém que considerava Jay frágil e por isso acreditava que podia ocupar espaços com pressão. Sun-ho era rival, era combustível. Jay não era homem de explicações longas. Quando disse que havia matado, o tempo inteiro que passou foram palavras cruas, uma confissão que mais parecia notícia que ele decidia dar naquela mesma noite. Ele falou de números que a lei talvez investigasse, de nomes que as famílias conheciam, de ações que foram sempre delegadas a alguém que aceitava ser a mão suja. Quando deixou escapar que havia 19, depois 11, depois 17, Megan não guardou o número com curiosidade científica. Guardou como ferida. Cada cifra era uma lembrança de que a história deles nunca seria apenas amor e sobremesas. Ela exigiu um compromisso. Não foi por ingenuidade, foi por uma construção que ia além do medo. Exigiu que, se fosse ficar, ele esgotasse todas as alternativas não letais antes de alguém morrer. A exigência foi dura, pronunciada com a voz que tinha em reuniões de laboratório, aquela que não permitia desvios metodológicos. Você não pode, disse ela, transformar a minha vida em uma coleção de suas justificativas. Eu não aceito ser protegida com corpos no chão. Ele ouviu. Por dentro, algo nele mudou de campo.
Não milagrosamente, não como redenção automática de folhetim. Mudou como quem percebe que a própria mão apertando o gatilho tinha tirado coisas que jamais seriam recuperadas. Um tipo de conta entrou em suas veias. Se havia uma chance de manter o controle de outro modo, dinheiro, política, manipulação, ele a consideraria. Prometeu tentar. Prometeu sempre olhar primeiro para a saída sem sangue. Foi mais do que uma promessa. Foi um voto pessoal, uma cláusula moral que ele assinou para si. A promessa, porém, vinha com o peso do passado. Quando falou de 17, disse com um fugaz remorso, como quem reconhece uma dívida. Não pediu perdão. Raramente um homem como ele pedia. Perguntou, uma vez, com a dureza de quem não tinha respostas fáceis. Você acredita que posso mudar? Megan não respondeu com certeza. Respondeu com uma condição. Mostra, e me deixa ver, disse ela. Mostra que existe outra forma. Não me entrega sua sombra como abrigo. A partir dali, os dois começaram a negociar um mundo que não cabia no desenho de nenhum deles. Jay ligou contatos para que ameaças sumissem das telas. Ele comprou tempo com homens que viam nele um líder imbatível. Megan, por sua vez, inscreveu-se em cada protocolo de segurança que conhecia. Pediu ao departamento de TI da universidade para varrer laptops, trocou senhas, limitou fotos, mudou rotinas. A mãe de Megan passou por revistas de jornais. A universidade reajustou horários de defesa e ela agora ia acompanhada a eventos. Mas inimigos não esperam pactos. São Ho soube da gravidez antes de qualquer acordo sólido. Ninguém sabia exatamente como, e talvez fosse parte da brutalidade do mundo em que viviam. Informação corria como sangue quando era conveniente. Logo, mensagens que antes eram apenas nomes apareceram com imagens. Fotos do ultrassom enviadas anonimamente para pessoas que conheciam Megan. Telefonemas para a mãe com tom ameaçador. Caixas de presentes entregues na casa de velhos amigos com bilhetes que insinuavam futuras chantagens. Jay reagiu como pôde. Não com o fluxo indiscriminado de violência que fora sua assinatura, mas com a precisão de quem tinha recursos para negociar. Fez reuniões discretas. Chamou representantes das 5 famílias, gente que ainda via nele alguém a ser consultado. Jay sabia que a guerra pública traria mortos e vulneráveis. Sabia que a vida de 4 bebês em gestação era um argumento moral que poderia virar moeda, fosse para proteção, fosse para ataque. Houve telefonemas longos em noites em que Megan dormia mal. Ele a ligava ao amanhecer, e por alguns minutos a voz dele era menos de comando e mais de afeto contido. Ele queria, claramente, proteger não por orgulho, mas por algo que beirava a esperança. Ele viu na possibilidade da paternidade não só uma extensão de dominação, mas uma oferta de reconstrução. Megan, no entanto, ficou com a reticência de sempre. Sabia que amor podia anestesiar o que convinha a ser julgado. A ciência vigia excitações. Os médicos falaram em raridade. Doutora Patricia Williams, do Serviço de Obstetrícia de Emory, segurou a mão de Megan com a prática que alinha curiosidade com cuidado e explicou o óbvio. Casos assim ocorrem, mas não são regra. Havia a possibilidade de fatores genéticos, e aqui o roteiro da narrativa tocou o ponto sensível. Jay vinha de uma linhagem que, nos arquivos familiares, tinha menções a nascimentos múltiplos. Não era a prova, era a pista. Era a maneira pela qual a história daria uma explicação, sem cair em charlatanismo. Megan ouviu, anotou e suspirou. A probabilidade era baixa, a raridade alta, e a ciência ainda tinha perguntas que não se resolviam numa consulta. Enquanto isso, as sombras não desistiam. Um vídeo, gravado por câmera escondida, circulou apontando para a presença de Megan em locais que, teoricamente, seriam privados. A produção era para ameaçar. Fama precoce é arma. Um armazém fora incendiado numa noite, um gesto que muitos interpretaram como aviso para Jay. Disciplina pela dor. Essa cena não aconteceu ali, nesse capítulo da história, mas veio como rumor, em conversas latejantes. Para Megan foi o prenúncio do que poderia ser muito pior. No meio do turbilhão, havia momentos de intimidade que pairavam como pequenos milagres de normalidade.
Jay vinha às 4 da manhã com sopa coreana que ela não sabia recriar, sentava na cozinha e observava o sono dela com um gesto terno, quase paternal. Ele punha a mão na barriga dela, às vezes sem pensar, e perguntava nomes para cada bebê como se já conhecesse o gênero. Sem saber se era menino ou menina, ele dava nomes que misturavam dois mundos. Megan aceitava essa presença por segundos que duravam como eternidade. Mesmo assim, a dúvida permanecia como linha tênue. Era possível amar alguém cujas mãos tinham feito coisas que a pele dela tinha vontade de apagar? Era possível confiar num homem cujo passado continha corpos? A ciência de sua cabeça pedia dados, o coração pedia misericórdia. A ética, essa palavra que sempre guiou sua pesquisa sobre células-tronco, pediu que ela mantivesse princípios. Era naquele dilema que a história encontrou sua crista. Jay prometera tentar. Megan, cética, havia condicionado seu compromisso. O mundo lá fora era brando com a violência. Ele a fazia e depois dizia que era proteção. Ela precisava ver uma prova de outro tipo. Um homem pode, por vontade própria, renegociar quem é? Ou a essência retorna sempre quando a dor aperta? Ela não encontrou resposta. Encontrou, em vez disso, um mapa de riscos. Mensagens agressivas já haviam chegado à mãe dela, e a mãe passou a dormir na sala de estar, com as luzes acesas e o rádio ligado. A universidade reforçou seguranças nas entradas, e Megan ficou com a sensação de que já não tinha mais o direito de andar sozinha à noite. A narrativa política entre as famílias começou a se mover. Jay convocou representantes, ofereceu alternativas econômicas para a disputa com Sun-ho, sugeriu investimentos que pudessem retirar motivos de confronto. Não era ainda uma trégua, era táticas, era cálculo. Havia sempre a sombra da violência. Era impossível apagar dela as entradas que levavam a decisões com custo humano. Megan passou a assistir às reuniões finais de perto, como quem observa um experimento que pode explodir. Ela participou de um silêncio que parecia a medição, se o homem que alvejava era capaz de alguma mudança. Jay, por sua vez, mostrava a ferida, não como orgulho, mas como uma espécie de vergonha rústica entrelaçada à determinação. Ele não usava a violência como adorno, lembrava-se dela como cicatriz. Numa noite, quando as negociações ainda informais avançavam e a cidade respirava uma tensão não declarada, Jay apareceu no apartamento de Megan sem anunciar. Ele abriu a porta e entrou como se fosse dono de algo que não se compra. Havia um cansaço novo em seus olhos. Seus passos eram lentos. Ele colocou a mão no bolso e tirou um envelope pequeno, amassado. Dentro havia uma fotografia antiga. Uma menina loira, um homem de jaqueta com um sorriso raro. O envelope não precisava de palavras. "Isso é minha história", disse ele sem perguntar se poderia. "Minha família. Tem nascimentos múltiplos em um ramo. Não quero que isso soe como explicação, Megan. Não quero que você ache que eu uso isso como desculpa. Mas talvez..." Suas pausas eram medidas. "Talvez explique por que, quando soube, senti que precisava proteger mais do que proteger minha reputação." Ela segurou a foto sem querer. Era justo, era humano. A linha que separava o criminoso do homem que poderia escolher algo diferente e a linha que separava o erro do arrependimento começaram a se esbater naquele quarto com janelas fechadas. Ao mesmo tempo, uma outra realidade persistia. Fora daquela porta havia homens que viam na gravidez uma possibilidade de extorsão, e havendo bebês, havia sempre gente disposta a comprar silêncio com sangue. A madrugada passou com eles falando baixo. Eles não encontraram a paz. Encontraram acordos trocados como promessas de laboratório, hipóteses a testar. Tipo de compromisso que não se fazia em versos, mas em atos concretos. Megan aceitou que, por enquanto, ela ficaria em Atlanta. Jay propôs que movesse recursos para criar defesas menos letais. Contratos, influência política, compra de quem poderia atacar. Ele sabia usar poder para manipular. Ela sabia usar conhecimento para expor. Juntos, por um momento, pareciam duas metades de uma estratégia que poderia, se tudo desse certo, salvar 4 vidas. Mas ainda havia um problema não resolvido. Sun-ho. O nome dele vazou como um rumor de bomba. Ele aparecia em mensagens com slogans venenosos e com vídeos montados para constranger. Ele não dormia bem.
e quando dormia, sonhava que a vitória estava escrita nas paredes incendiadas do armazém que não fora ainda queimado. Ao amanhecer, Jay voltou para Seul. Prometeu que estaria de volta antes do ultrassom seguinte, antes da próxima consulta, antes da primeira vez em que sua presença seria exigida por lei. Deixou ordens, homens, promessas. Deixou também o colar que Megan jogara na gaveta. Desta vez mais discreto, com algo gravado por dentro. Uma pequena mensagem numa língua que ela não sabia ler, mas que tinha o calor de quem escreve quando não quer perder ninguém. Megan ficou observando a janela. Lá fora, a cidade era a mesma que a recebera quando ela voltou do aeroporto depois do caso. Havia cafés, ônibus, pessoas que iam ao trabalho com aquelas faces que não conhecem suas histórias. Ela pegou o celular, olhou para as 4 batidas no monitor mentalmente e sentiu a geografia do medo e do desejo se matizar. 4 vidas, uma escolha. Um homem que estava prometendo tentar. Uma rivalidade que apertava o nó no pescoço da cidade. A história, mesmo nos primeiros capítulos, não pedia respostas fáceis. Pedia vigilância, exigia ética. Pedia que Megan soubesse que mesmo que alguém mudasse, as pegadas do passado continuariam a aparecer. Pedia também algo que ela, como cientista e mãe em formação, sabia bem: monitorar, medir, reagir. Quando ela saiu do hospital naquela manhã, o sol caiu como um convite enganoso. O mundo continuava seu movimento indiferente. Na bolsa dela, além do frasco com documentos médicos, havia um bilhete recortado em papel fino, escrito com a caligrafia precisa que Jay usava quando queria tocar um nervo. Estou a caminho, lia-se. Ela respirou fundo. Não estava em busca de garantia, estava em busca de possibilidades. E para avançar naquela geografia, precisava atravessar uma ponte que os dois estavam construindo. Ela, com limites. Ele, com promessas. Por ora, a maior certeza era que 4 corações batiam dentro dela, e que do lado de fora havia pessoas dispostas a usá-los. Dentro dela havia uma ciência que ensinava a desconfiar de atalhos. Dentro dele havia uma história que ainda não se sabia redimida. Entre essas 2 certezas, uma escolha pairava: negociação ou sangue. Jay dizia que tentaria negociar. Megan sabia exigir provas. Os dias que se seguiram moldaram-se em um compasso de vigilância. Eles marcaram encontros curtos em que a intimidade era medida por protocolos de segurança, conversas em que, mais do que promessas de amor, trocaram planos para neutralizar Sun-ho, como se fosse problema de laboratório. Chamaram advogados, mexeram em contratos, fizeram contatos com pessoas que tinham mais medo do prejuízo financeiro do que de perda de vidas. Foi uma guerra de influência. E ainda assim havia momentos de ternura que sobreviveram como fósforos em noite de vento. Jay tocava a barriga por vezes sem pensar, e mesmo seus homens comentavam com cuidado naquela mistura de ironia e reverência. O chefe, que conseguira ordenar a vida de muitos, parecia estupefato diante da ideia de ser pai de 4 ao mesmo tempo. Um homem do mundo das decisões vil e frias, reduzido a silêncios diante do mistério de uma gestação. Apesar de tudo, o relógio seguia. O próximo ultrassom aproximava-se. Havia reuniões a marcar. Havia alguém em algum lugar com um telefone que piscava com mensagens anônimas. E havia uma mulher negra, uma cientista, que tentava ser mãe e professora ao mesmo tempo, que exigia de si a coragem de decidir em nome de 4 pequenos corações que ainda não haviam batido fora da segurança do útero. Naquela manhã, Megan fechou a porta de seu apartamento e sentiu o peso de uma nova rotina. Consultas, nomeação de advogados, reforços no portão. Tudo isso lhe custaria a paz que ela costumava comprar com café e um livro. O preço agora seria outra coisa. Quando o celular tocou de novo, o nome que surgiu foi de Jay. Ela não respondeu de imediato. Deu tempo ao tempo, tempo que lhe parecia o único recurso que ainda lhe pertencia. Abriu a mensagem e leu apenas uma linha curta, esquemática, sem calor, com a minuta de uma reunião entre famílias marcada para dali a poucos dias. Ele insistia em mediar, em levar seu argumento de que havia opções não letais. Pediu que ela confiasse-lhe um mínimo, sua escolha de ficar.
Ela respirou, olhou para a foto antiga que ele havia deixado no envelope, a menina loira que, talvez, fosse parente distante, e respondeu com a condição que soava agora como lema: esgota todas as opções, primeiro. A resposta foi recebida como quem assina um contrato. Havia um modo novo de agir. Havia também riscos crescentes, e nem todos podiam ser medidos. Lá fora, alguém desmontava um plano que poderia obrigar Jay a escolher entre toda a sua vida anterior e um futuro que talvez lhe pedisse mãos limpas. A narrativa então curvou-se para algo que só se veria em outra hora. Jay juntando os homens, conversando baixinho com ministros da sombra, Meghan marcando as consultas, a mãe dormindo com luz acesa, e em algum lugar, Sun-Ho sorrindo, ao ver a primeira imagem do ultrassom, como se aquilo fosse moeda a ser trocada. O capítulo terminava sem metáforas grandiosas, só com fatos tensos, como vértebras, 4 batimentos, um colar, mensagens, uma promessa e a certeza inquietante de que, por mais que se deseje, ninguém pode garantir que o passado não volte a bater a porta numa noite errada. O dia em que o armazém pegou fogo, a cidade sentiu algo parecido com um aviso. Não foi um incêndio grandioso, não uma explosão cinematográfica. Foi um incêndio lento, concentrado, uma fumaça preta que subiu na madrugada e devolveu ao chão todos os medos contidos em conversas sussurradas. As câmeras de segurança mostraram sombras saindo, mãos mexendo em latas, alguém derramando combustível como quem escreve uma sentença. Havia vítimas, feridos. Havia destruição? Sim. Havia mortos? Não naquela noite. O objetivo fora outro: mandar uma mensagem, criar pânico, forçar uma resposta. Meghan viu as imagens pela manhã. Estava no hospital para uma consulta de rotina, de olhos inchados por sono mal dormido. O vídeo chegou por mensagem, com um corpo de texto curto. Eles começaram. A mãe dela, do outro lado da linha, respirou fundo e disse coisas práticas. Prendeu as portas, chamou vizinhos, recebeu na casa pequena de sempre. Meghan fechou os olhos e o ruído do monitor que contava os batimentos dos 4 fetos soou como um metrônomo que contava os segundos. Cada batida era um argumento para não ceder ao pânico, para não permitir que a lógica do medo reescrevesse suas decisões. Jay viu o armazém queimar pela tela de um telefone que tremia na mão de um homem de terno. Não tremia por causa do fogo, mas por causa da lembrança de como havia aprendido a responder ao fogo, com fogo. O impulso veio como sempre viera. Depois, no mesmo minuto, veio outro impulso, diferente e novo: controlar-se. Ele lembrou da promessa que fizera. E daquela promessa nasceu um plano, que exigia mais do que violência. Exigia astúcia, articulação, recursos que cada operação ilícita lhe dera ao longo dos anos, agora usados por outras vias. Jay convocou as 5 famílias para um encontro que, para o mundo exterior, teria a aparência de uma negociação entre titãs. Para ele, era uma peça de xadrez, onde cada movimento precisava evitar um sacrifício que a sua consciência, por mais embotada que estivesse, já não aceitaria. Chamou líderes, fez telefonemas que soavam como ordens e outros que soavam como favores. Pôs em movimento uma estratégia de coisas que não deixavam um rastro de sangue. Acordos financeiros, trocas de terrenos, promessas de contratos legais em setores de logística e importação que até então alimentavam sombras e agora poderiam alimentar contas bancárias límpidas. Não era perfeito. Não era moralmente limpo. Era, contudo, um caminho que conservava vidas. A reunião ocorreria no Sheila Hotel, um lugar de luxo e neutralidade onde as etiquetas importavam tanto quanto as armas em pastas presas sobre mesas em outras épocas. Havia terceiros de respeito, copos de uísque, chá e homens e mulheres cujo poder vinha da complexa teia de interesses que cruzavam fronteiras e provedores. Meghan não esteve presente na primeira rodada de conversas. Preferiu ficar em Atlanta, como combinado, não por medo de ser usada como símbolo, mas porque sabia que sua presença poderia inflamar. A decisão não a isentava de participar. Ela foi consultada, informada e, em momentos críticos, suas opiniões foram pedidas. Era sua vida, e ela exigia que ela permanecesse parte do processo. Na mesma semana, Jay tratou de abrir uma frente institucional.
Reuniu advogados, consultores econômicos, figuras com reputação pública que poderiam atestar a viabilidade de projetos legítimos. Apresentou uma proposta ousada para as famílias: investimento massivo em um consórcio farmacêutico e logístico que criaria empregos, lavaria recursos e ofereceria participação acionária real a quem aceitasse transformar operações ilícitas em empresas registradas. Era uma troca de poder por segurança. Territórios de influência que, se convertidos para o mercado formal, protegiam a todos de guerras que só alimentavam mortes. Para cada participação, Jay exigia transparência e cláusulas de auditoria. Um velho movimento de mercado como solução para antigos conflitos. Sun-Ho, por sua vez, não cedeu de imediato. Ele sorriu para as câmeras quando soube do plano. Um sorriso que queria dizer: "Isso não me amedronta." Fez gesto teatral. Aumentou a pressão, lançou vídeos, tirou fotos íntimas de lugares onde supôs que Meghan pudesse estar, tentou transformar a gravidez num espetáculo de chantagem. O objetivo de Sun-Ho era claro: enfraquecer a posição de Jay, mostrando que seu mundo era descontrolado e que suas escolhas pessoais provocavam vulnerabilidade. Ele acreditou que, com cafeteria de rumores e medo de violência, conseguiria dividir as famílias e retomar o poder. As máquinas da persuasão de Jay, entretanto, funcionaram em diferentes escalas. Enquanto interlocutores públicos discutiam contratos, advogados apresentavam provas escondidas, relações de Sun-Ho com políticos corruptos, transferências financeiras suspeitas e ligações com empresas de fachada que sinalizavam lavagem de dinheiro. Não era um espetáculo para envergonhar. Era um mapa de vulnerabilidades que, se revelado de maneira certa, poderia obrigar aliados a repensar suas estratégias. Jay não fabricou crimes. Ele trouxe à luz conexões que muitos já desconfiavam, transformando suspeitas em risco político. No terceiro dia após o incêndio, um grupo de antigos aliados de Sun-Ho foi subitamente detido pela polícia, em cumprimento de mandados baseados em investigações que, ao longo dos meses anteriores, já vinham sendo alimentadas por autoridades e por fontes anônimas. O que parecia coincidência foi, na verdade, parte do movimento articulado por Jay: permitir que a lei, ainda que tardia e incompleta, tivesse onde morder. Foi uma aposta arriscada. Era também uma demonstração de que guerra e impunidade não andariam juntas para sempre. A assinatura do acordo foi mais rito do que documento, um teatro de poder e pragmatismo. As 5 famílias reuniram-se no salão principal do Sheila. Havia velhos códigos de hospitalidade, chá requintado, cigarros que carregavam tradições e um silêncio que vinha tecido com décadas de conflitos. Jay entrou com a postura de sempre, mas com um peso diferente nos ombros. Ele estava ali para negociar a sobrevivência de algo maior que sua reputação, a vida de 4 seres que dependiam de um pacto maior do que a sede de controle. Sun-Ho entrou com o rosto de quem declama uma última peça. A sala podia sentir que qualquer desvio ali poderia reacender fogueiras. Jay falou pouco, falou com precisão, mostrou números, enfileirou promessas de investimentos, garantias jurídicas e, sobretudo, colocou algo pela primeira vez de maneira pública: assumiu a necessidade de reparação. Não falou em absolvição, falou em contribuição. Ofereceu fundos para hospitais materno-infantis, propôs emprego para quem antes via a violência como alternativa e deixou claro que a via pública, transformada em renda lícita, era um caminho menos perigoso. Não era redenção, era um contrato, e pessoas que viviam daquele mundo entenderam o valor do contrato. Sun-Ho, pressionado, tentou contra-argumentar com bravatas, mas diante da possibilidade real de perda de redes de proteção política e financeira, o jogo virou. As negociações foram longas, com vozes ásperas, ameaças veladas e promessas de sangue. Mas a mesa manteve-se firme porque a alternativa era uma guerra pela qual ninguém queria pagar. Ao final, assinou-se um documento de intenções: transferência de ativos, abertura de empresas, auditoria e um acordo de não agressão, que punia o descumprimento com exposição pública e perda de reputação, ferramentas agora mais perigosas que as armas. No fim da tarde, quando as canetas foram guardadas, Meghan recebeu uma foto, a assinatura de Jay, a tinta escura cruzando o nome. Ela observou aquilo com olhos cansados, mas viu também uma mão trêmula. Havia algo que não poderia ser subestimado. O homem que assinara estava pagando um preço que não se media apenas em ativos. Pagava com a renúncia ao impulso de resolver tudo com morte.
Pagava com o risco real de perder aquilo que o poder lhe davam, inclusive oportunidades. Era uma renúncia que custava. As semanas seguintes foram um exercício tenso de reconstrução. Jaemon fechou todas as portas. Não poderia. Alguns tentáculos do mundo que ele comandara não se dissolvem com um papel. Mas o que houve foi um redesenho. Prisões estratégicas, investigações que abriram espaço para que operadores menores trocassem silêncio por proteção, contratos verdadeiros que mudaram fluxos e, o mais importante para Megan, um silêncio que não vinha mais carregado de ameaça imediata. Ela e Jay conversaram muito, sob nervos finos. Era uma negociação de vidas. Ele admitiu coisas que doíam como cortes profundos, os rostos que apareciam sem que houvesse nome para pedir perdão, as decisões que uma vez pareceram necessárias e que agora cheiravam a culpa. Ela contou seus limites e voltou a lembrar, com a frieza de laboratório, as regras que pautariam seu envolvimento. A promessa dele de esgotar saídas não letais virou um documento ativo, com protocolos, contatos e prazos. Homem e mulher, de mundos distintos, construíram uma gramática comum. Ela trazia princípios, ele ferramentas. Era improvável, frágil e, no entanto, funcional. A gravidez avançou. O corpo de Megan mudou de formas que ela só entendia com consultas, gráficos e conversas com o doutor. Patricia Williams e, ocasionalmente, com um obstetra de Seul, Dr. Kim, que oferecia uma ponte cultural. Nas anotações médicas haviam menções recorrentes: alto risco, monitoramento intenso, possibilidade de nascimento prematuro. Entre os termos frios havia também um rastro gentil: linhagem familiar notável por nascimentos múltiplos, uma frase que no consultório tornou-se explicação narrativa, não prova científica. Megan anotou, questionou e aceitou apenas aquilo que os dados permitiam. Era raro, extraordinário e exigia cuidado. Houve momentos em que o medo ganhou o centro do palco. Notícias anônimas tentavam divulgar endereços, jornalistas procuravam fontes e a mãe de Megan recebeu telefonemas que combinavam saudações com insultos. A universidade providenciou escolta. O departamento jurídico reescreveu contratos. E aos poucos a vida foi se cercando de barreiras que protegiam, sem aprisionar completamente. A presença de Jay foi contida por modalidades acordadas, visitas controladas, horários e a exigência de que decisões importantes passassem pela aprovação de Megan. Era um arranjo que colocava limites, e limites, para um antigo senhor do controle, significavam perda de uma forma de poder. Quando as primeiras contrações vieram, veio também a sensação de que o tempo se tornara líquido. Foi uma madrugada de outono e o parque perto do hospital parecia silencioso demais. Megan telefonou para a mãe, que veio numa rapidez de aviões e de ansiedade, trazendo com ela travessas de comida caseira e um silêncio de quem não sabia o que dizer. Jay estava no aeroporto quando recebeu a notícia. Havia um voo que o colocou de costas para o céu e frente a uma decisão: chegar aquela noite ou arriscar perder os primeiros instantes. Ele escolheu tentar, e o avião pousou com um atraso que soou eterno. O parto aconteceu algumas semanas antes do previsto, numa cirurgia cesariana indicada pela equipe médica por ser a forma mais segura para uma gestação múltipla de alto risco. A sala de cirurgia era uma mistura de clinicalidade e fervor. Os médicos trabalhavam com precisão. Os enfermeiros moviam-se com passos ensaiados. O ar-condicionado cortava os sentidos. Megan, com os olhos arregalados, viu a mãe segurando sua mão e sussurrando coisas antigas como se rezasse em voz baixa. 4 gritos rasgaram a sala em intervalos que pareciam pulos de alívio. Cada choro era um argumento de existência. Os bebês eram pequenos, frágeis e vigorosos, diminuídos pelo pouco tempo que passaram no útero, mas prontos para lutarem. Eles foram levados para a unidade neonatal, onde fios e tubos eram equipamentos de esperança e cuidado. Não houve espetáculo triunfal. Houve trabalho técnico e contenção emocional. No corredor da maternidade, Jay esperou com um nó no peito que era a mistura de temor e amor emergente. Quando a equipe permitiu, aproximou-se para ver os 4 pequenos corpos enrolados em cobertores. O homem que ordenara e decidira tantas coisas tocou a mão de Megan com reverência, como se cada contato fosse uma oferta de reparo. Ela olhou para ele com olhos que continham todas as perguntas não respondidas, sobre o passado, sobre as mortes que ele havia confessado, sobre a autoridade que outrora exercera. Ele respondeu com silêncio e com pequenas ações. Telefonou a advogados para iniciar processos de reparação,
Assinou papéis que transferiam ativos para fundos médicos e se submeteu a um monitoramento que educou a confiança aos poucos. Os primeiros dias no hospital foram uma estranha mistura de medo e alegria. As 4 crianças ficaram na UTI neonatal por algumas semanas. Médicos explicaram com cuidado. Prematuridade requer pulmões que amadureçam, alimentação que se estruture e monitorização constante. Ocorriam intercorrências. Um dos bebês precisou de suporte respiratório por mais tempo. Outro teve pequena infecção tratada com antibiótico, mas o prognóstico era positivo. A mãe releu protocolos, conversou com as médicas e, pela primeira vez, permitiu-se pequenas fantasias de futuro. Os nomes foram escolhidos em um processo de afeto e conciliação cultural. Jay trouxe nomes coreanos que soavam como bênção. Megan escolheu nomes que ecoavam nas histórias de sua família e em sua fé colorida de cientista pragmática. No fim, um dos bebês ganhou o nome Hyun Grace, outro Jill, o terceiro Faith e o quarto Seo Young Joy. Cada nome carregava partes de 2 culturas, de uma fusão que espelhava o relacionamento deles, complexo, cheio de falhas, mas capaz de criar beleza. A alta da UTI foi um dia de festas contidas. As cápsulas onde os bebês tinham passado semanas foram agora trocadas por berços, em um quarto que cheirava à lavanderia e à esperança. A mãe de Megan chorou em silêncio, como um riso que era ora alívio, ora incredulidade. Os enfermeiros tiraram fotos e pequenas celebrações surgiram como oferta de afeto em ambiente médico calmo. O mundo lá fora ainda registrava as consequências das negociações entre famílias. Sun-ho somava perdas políticas, prazos legais se aproximavam. Mas dentro daquele quarto havia apenas a política de limpar fraldas, de ficar acordada durante a madrugada e de aprender a reconhecer cada choro. A transformação de Jay não foi instantânea. Houveram dias em que a sombra do passado o encontrou. Recebeu ameaças por telefone, houve insultos nas ruas, velhos homens que já o seguiram se recusaram a aceitar a nova direção. Algumas contas do passado pediram preço. Processos civis foram abertos por famílias de vítimas de confrontos passados. Jay enfrentou isso com a postura de quem aceita que agir, finalmente, tem consequências. Ele não pediu perdão com palavras fáceis. Pagou, negociou, entregou evidências, colaborou com investigações quando isso não colocaria em risco vidas inocentes. Foi um processo de reparação que incluía dinheiro, informação e, sobretudo, assumir que havia uma dívida moral. Megan, por seu lado, aprendeu a conviver com as ambiguidades. Amou de maneiras novas. Amou os bebês nos cuidados noturnos. Amou a mãe que se tornara uma fortaleza. Amou a ciência que perguntava e protegia. Amou Jay em medidas que não confundiam amor com complacência. Puseram regras, terapia de casal, conversas longas sobre limites e sobre as muitas vidas que haviam sido afetadas. Ela depositou nele confiança gradual, e ele, por sua vez, buscou construir confiança com ações que podiam ser observadas e medidas. Com o tempo, o consórcio que havia sido o coração do acordo se tornou real. Empresas registradas começaram a operar em setores que antes serviam para a lavagem. A transformação foi parcialmente verdadeira e parcialmente simbólica. Empregos foram criados, comunidades receberam investimentos e um fundo para pesquisa neonatal foi estabelecido com verbas consideráveis. Jay financiou uma pequena clínica materno-infantil em um bairro carente, destinada a prevenir a vulnerabilidade de gestantes e a oferecer suporte a quem precisava. Havia ali novamente contradições, recursos vindos de dinheiro turvo sendo convertidos em benefícios públicos. Ainda assim, para algumas mães e alguns bebês, aquilo fez diferença real. A imprensa acompanhou tudo com curiosidade cirúrgica. Houveram manchetes que celebravam a metamorfose e outras que criticavam e desconfiavam. A narrativa pública oscilou entre sensacionalismo e análise. Megan, que sempre preferira os laboratórios à mídia, aprendeu a controlar a narrativa. Fez declarações curtas, deixou especialistas falarem e pediu que o foco fosse nos bebês, nas políticas públicas que poderiam nascer daquela história. Em conferências, pediu mais recursos para a saúde neonatal, falou de estatísticas e de prevenção. Jay, no palco, foi um homem de poucas palavras que procurava mostrar com atos uma nova face. O casamento aconteceu meses depois, num evento que misturou rituais coreanos e cerimônias americanas. Não foi uma celebração de filme romântico.
Foi uma celebração de sobrevivência e de promessa para 4 vidas que precisavam de um lar. Havia uma cerimônia tradicional coreana, com roupas de tecido brilhante e uma troca de voto civil americana. Meghan teve um vestido simples, Jay, um terno que não o transformava em herói. As famílias estiveram ali, em posições distintas, algumas próximas, outras observadoras à distância. Sun-ho não compareceu, e quando o beijo foi trocado, houve aplausos contidos. Eram aplausos não pela história redentora em si, mas pelo gesto de construir algo menos letal. A reconstrução da vida cotidiana foi lenta. Foram necessários conselhos médicos e jurídicos, exercícios de terapia para as feridas antigas e reuniões comunitárias para lidar com a memória de violência que ainda existia. Jay envolveu-se em programas de reinserção, apoiou projetos que ofereciam alternativas a jovens em risco e participou de comissões que fiscalizavam o uso dos novos recursos. Não foi para apagar sua história, foi para reparar parte do estrago e para impedir que outros repitam a trajetória que ele percorrera. No plano íntimo, o que mais surpreendeu a ambos foi a rotina dos dias comuns. Trocar fraldas, decidir horários de alimentação, aprender como um bebê reagia à luz e outro ao som, tudo isso derrubou máscaras e criou um terreno onde as pequenas atitudes diziam mais que grandes discursos. Jay, que antes tratara tudo como problema a ser resolvido por força, aprendeu a escutar. Meghan, que antes punha tudo na balança científica, descobriu que a vulnerabilidade podia ser um ingrediente de força. Houve também momentos de tensão inevitáveis. Papéis jornalísticos reapareciam com memórias do passado, processos civis requentavam dor, o olhar da comunidade variava entre reprovação e curiosidade. Algumas antigas vítimas exigiram justiça e não aceitaram a ideia de qualquer forma de reconciliação que não trouxesse responsabilidade. Meghan apoiou essas demandas. Exigiu que Jay colaborasse sem artifícios, que aceitasse consequências e que se submetesse ao crivo público. Não pediu impunidade, pediu transformação que andasse junto da prestação de contas. Anos depois, numa casa mais modesta do que os prédios de comando de outrora, a família se ajeitava em domingos de sol. A casa era uma mistura de sabores. Na cozinha, quente ao lado de pratos sulistas, nas paredes, quadros com alfabetos distintos, nos móveis, brinquedos espalhados que pareciam flutuar entre culturas. Jay, cuja presença outrora inspirava medo, se tornara um pai que lia para as crianças histórias misturadas de foguetes e dragões, que colocava fralda, que se levantava à noite quando um choro insistia. Não era redenção total. Era antes um longo exercício de resgate de humanidade. Meghan encontrava-se muitas vezes olhando para a janela, as crianças dormindo e perguntando a si mesma sobre o que era improbabilidade e o que era escolha. Como isso foi possível? A resposta dupla apareceu com clareza. Biologicamente, o fenômeno era raro e poderia ter raízes ao acaso e à genética familiar. Narrativamente, tornou-se possível porque escolhas foram feitas. Escolhas de se proteger, de negociar, de transformar dinheiro em investimento público e de exigir responsabilidade. Não foi um milagre sem custo, foi uma série de decisões que mudaram trajetórias. As cicatrizes permaneceram. Algumas famílias que tinham perdido entes queridos nunca encontraram consolo. A justiça, quando chamada, se fez presente em diferentes instâncias. Jay enfrentou processos e pagou indenizações, não fugiu de perguntas difíceis. E talvez mais importante, aceitou que a vida pública que construíra exigia olhos externos. Não se livrou das acusações, aceitou as consequências. A transformação para ele significou também submeter-se ao escrutínio que sua antiga posição não permitira. Os bebês cresceram. Hyun Grace ganhou o hábito de fazer desenhos em que misturava blocos e letras. Jill protegeu um cachorrinho que achou na rua. Faith dormia com um ursinho que a mãe bordara. Seo Yeon-joy começou cedo a dizer palavras que soavam como promessas. Em cada uma delas havia o entrelaçar de 2 culturas, de uma história que não negava a dor e que ainda assim escolhia a vida. Numa tarde de primavera, enquanto Meghan e Jay tomavam chá no quintal, a mãe dela aproximou-se com um álbum antigo.
Ela abriu em páginas amareladas que contavam uma genealogia de mulheres fortes e ressalvas. Fotos de pessoas cujos nomes ecoavam. Tias, primas, uma bisavó que numa carta falara sobre endurecer e afrouxar conforme o mundo exigia. Megan sorriu, sentiu a presença de gerações e disse, sem frases grandiosas, apenas a constatação de quem vê curso. Nada aqui é simples, nem o amor, nem a culpa, nem a chance de recomeçar. Jay ouviu e, pela primeira vez, falou sobre futuro não com o tom de comando, mas com a área de alguém que busca espiar e construir. Falou de projetos escolares, de bolsas de estudo, de clínicas comunitárias, de centros de apoio para ex-operators que buscavam sair do ciclo violento. Não disse que havia consertado tudo. Disse que faria o que, com suas possibilidades, poderia evitar que outras vidas pagassem por suas escolhas. O pôster do consórcio no qual investira ficou pendurado num auditório público, não como troféu, mas como lembrete de que dinheiro pode servir tanto para destruir quanto para reconstruir. Em mesas de reuniões, advogados e representantes do governo discutiam formas de fiscalizar, auditar e transformar um esquema anterior em algo que minimizasse exploração. Jay participava dessas reuniões, não para dominar, para responder. A história deles não terminou em perfeição. Ela terminou em tarefas inacabadas e em gestos de cura. A maternidade de Megan foi um trabalho incessante entre noites sem sono e pesquisas científicas. Jay aprendeu a aceitar ser julgado. As famílias feridas começaram, aos poucos, a ver nos investimentos possibilidade de vida. Sam Ho desapareceu das manchetes grandes depois de um processo que o empurrou para uma prisão política. Muitos do seu grupo retornaram, dispersos, à vida civil. Outros ainda encontraram resistências. E numa noite em que o silêncio da casa foi cortado apenas pelo som rouco de um choro distante, Jay colocou a mão no pingente do dragão, que agora pendia de uma filha pequena como pingente de proteção infantil. Um símbolo que lembrava o passado sem tolerá-lo. Megan olhou para ele, e num gesto que não era perdão pleno, apenas assentiu. Havia confiança medida em pequenas coisas. Um remédio dado a tempo, uma consulta marcada, uma palavra não dita quando o impulso violento se insinuava. A resposta final à pergunta do título. Como isso é possível? Ficou assim. Possível porque o acaso biológico se encontrou com escolhas humanas, que mesmo quando originadas em territórios sombrios, optaram por um caminho que valorizava a vida. Possível porque a raridade genética e a intensidade de um encontro produziram algo extraordinário, mas foi a rede de decisões, negociações, promessas, renúncias e ações que permitiu que 4 corações batessem fora do ciclo de sangue. Não era uma história que justificava o crime. Era uma história que mostrou que, mesmo nas estruturas mais duras, comportamentos podem mudar quando pressionados por custos reais e quando responsáveis aceitam prestar contas. No fim, a cena mais simples disse muito. Megan, com os 4 bebês adormecidos numa cama de quarto compartilhado, Jay sentado ao lado, as mãos unidas em silêncio. A casa cheirava a comida coreana e a café, a roupas lavadas e a colheres que mexiam sopas para bebês. Lá fora, a cidade respirava de formas que não podiam ser controladas por nenhum homem. Lá dentro, um homem que antes resolvia com tiros, agora trocava fralda e cantava baixinho uma canção que havia ouvido em Seul. Não cura instantânea. Não absolvição divina. Uma série de escolhas frágeis que, dia após dia, desenhavam uma nova geografia. Se alguém perguntasse se era justo, Megan responderia que a justiça é trabalho contínuo. Se alguém perguntasse se era possível, Jay poderia apenas olhar para os 4 corpos pequenos que emitiam sonos pausados e dizer que sim, era possível, mas que era caro. O custo apareceu nas perdas, nas lágrimas, na responsabilidade de toda uma vida pública. A recompensa apareceu no riso de uma criança que, sem culpa, brinca com um carro de madeira que mistura alfabetos. E quando a história se assenta, o convite permanece. Quais nomes você escolheria para 4 vidas que nascem no limiar entre perigo e afeto? Deixe seu favorito nos comentários.